E aí, meus queridos amigos, como vocês estão? Eu estou muito bem. Já tomaram café hoje? Forte. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar com vocês sobre edição definitiva número 2. Olha só. Steve Ditko sempre desenhando muitas poses diferenciadas, né? Tudo começou com esse cara desenhando o Homem-Aranha, enquanto nosso querido Stan Lee escrevia, e ele também escrevia, também tinha ideias, faz roteiros. E olhem suas capas. Clássico, 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 clássico. Olha só que legal. Não tá focando como eu gostaria, mas fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar cada detalhe desse volume aqui. Volume 2, da edição definitiva do Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. Deixe seu like, vem comigo. Sejam bem-vindos, aqui está volume 2 do Homem-Aranha, espetacular Homem-Aranha. Temos aí ao fundo um cachorro latindo. Mas não se preocupem, o problema é quem não cuida dele, tá bom? E ele vai participar do nosso vídeo, ok? Então não fiquem chateados. Se vocês escutarem junto à trilha sonora o nosso amigo. Então, força Dog, ou Doga. Bom, temos aqui esse volume 2 com um papel diferente. Percebe-se um papel diferente nesse volume, né? Sumário. Introdução por Stan Lee. E as histórias. Surge o escorpião, onde voa o besouro, o palhaço e seus mestres do mal, o duende e os gangsters, o Homem-Aranha enlouquece, capturado por Jonah Jameson, a máscara do mestre do crime, devolva meu duende, a ameaça do magma, o maravilhoso mundo do Doutor Estranho, nunca pise num escorpião, as garras do gato, se este for meu destino, Homem em Fúria, o capítulo final, a emoção da caçada, Magma se arrepende, quando cai o meteoro, era uma vez um robô, apenas um cara chamado Joey, biografias, Stan Lee e Steve Ditko. E primeira história, com a primeira aparição do escorpião. Mais um trabalho aí do Jonah Jameson. Além do trabalho que ele propõe para que o Peter faça, ele também propõe outro serviço aí para o Aracnídeo cuidar, enfrentar o Gargan, que topa fazer o experimento e beber soro, semelhante ao soro do super soldado, e ele se transforma num super humano, veste o traje e vai para a caçada. Esse volume não é muito bem desenhado, confesso a vocês que foi um pouco difícil a leitura, mas é histórico que Peter sofre muito para encarar mais esse adversário. Aos poucos vai descobrindo aí os mecanismos e os pontos fracos desse novo inimigo. Que mais uma vez ele lidando com sua vida dupla, como sempre, né, o tempo todo ele lida com as questões pessoais. E Betty Brant querendo saber como ele tá. No final, ele costurando seu traje. Volume 21, que o Peter Parker tem uma ajudinha do Tocha Humana. Tocha Humana também com problemas com sua namorada. Vive reclamando do seu ego inflado e que ele sempre fica em chamas. A gente reclama que falta fogo e no caso do Johnny sobra fogo, né? Aqui
Peter Parker discutindo com o Flash Thompson. E Betty sempre querendo se aproximar ainda mais do Peter Parker, ao mesmo tempo que ela percebe que é muito difícil se aproximar dele, como se tivesse um segredo que ele não pudesse contar. E nós sabemos que é isso mesmo. O Palhaço e seus Mestres do Mal. Aqui temos os inimigos mais secundários. Betty Brant com ciúmes do Peter Parker. E nessa história sobra até mesmo para o Jonah Jameson, que acaba sendo agredido por um dos vilões circenses e vai parar no hospital. Aí uma coisa que não teve muito minha compaixão, porque o Jonah Jameson está sempre disposto a recrutar novos vilões, né, pro Homem-Aranha. Então ele acabou aí colhendo o que ele tanto plantou no decorrer das edições, né? Então, nada mais justo do que Jonah Jameson experimentar do próprio veneno. Aqui temos a história aqui da capa deste volume. Duende Verde mais uma vez com os gangsters. Eles foram bastante utilizados nas primeiras histórias como um bode expiatório, né? Para que o Homem-Aranha evoluísse na caminhada dele. Junto aí com o Duende Verde, né? Eles sempre estavam envolvidos e capitaneados pelo Duende Verde. E o Duende Verde começou a se destacar cada vez mais e eles se afastando cada vez mais das histórias até sumirem completamente, né? Os inimigos circenses do Homem-Aranha. Eu, pelo menos, acho, né? Eu acho meio circense, assim, meio é muito caricato pra ser inimigo do Homem-Aranha. Coisa meio... eu posso te matar, mas eu não quero. Então, são os vilões, assim, que eu considero como circense. Essa palavra veio na minha cabeça e associei assim. Enfim, vamos seguir. Jonah Jameson já recuperado, caçando o Homem-Aranha. Temos os primeiros confrontos do Homem-Aranha com o Duende Verde. E começa a exibir o seu arsenal, toda a sua variedade aí de armas para enfrentar o Homem-Aranha. Ó a abóbora. Jonah Jameson contrata um ex-presidiário, né, que foi solto, e ele dá mais uma chance, o Foswell, e começa a ir atrás também do Peter Parker, investigar, suspeitar, questionar e expor isso ao Jonah Jameson. Como se muitas coisas não fossem suficientes, ainda tem mais essa para o Peter lidar, que é um cara no pé dele. Aqui uma história do Peter Parker exausto, né, já alcançou a exaustão nessa vida dupla, né, de super-herói e um ser humano comum, e vai até o psicólogo para variar, contratado pelo Jonah Jameson. Na verdade, quase enlouquecem o Homem-Aranha, né? A intenção é essa. Enlouquecer o Homem-Aranha, fazer ele pensar que, na verdade, ele que está insano. Ele já está exausto, já está no limite.
E na verdade, mais pra frente, quem é o verdadeiro picareta é o psicólogo, tentando manipular o Homem-Aranha, quase conseguindo. Até mesmo fazendo ele pensar que ele é o próprio vilão, né? Mas no final das contas, é descoberto. Jameson descobre, junto com o Homem-Aranha, este psicólogo, na verdade, é um farsante. E o Homem-Aranha dá uma dura no Jameson. E é todo seu, Jameson. Arranque dele a história toda. Ele está doido para te contar. Também, de agora em diante, melhor escolhermos nossos médicos com mais cuidado. Jonah Jameson mais uma vez desconcertado. No final da história. Esse trecho aqui da história eu acho muito interessante. É o que dá muita profundidade narrativa para esse volume aqui, pessoal. Porque mostra que o Homem-Aranha, ele descobre que a resposta, ela não está fora. Ela está dentro. Ela está dentro dele. Ela está na mente dele. Como tudo começa na mente, e nos acontecimentos que nós passamos, é que o Homem-Aranha ele se supera, né, nessa parte. Ele consegue entender que a resposta sempre vai estar dentro dele. Então esse trecho mostra, apesar de ser um quadrinho dos anos 60, o tanto que as pessoas elas estão buscando respostas externas, sendo que as respostas vão ser sempre do interior, sempre vão estar no interior, né, do ser humano. Muitas vezes a ansiedade, a culpa, a correria da vida não deixa a gente refletir e ver o quanto a vida pode ser simples. Nós que, na verdade, complicamos, né? Então, assim, é muito interessante esse trecho. Tia May sempre preocupada com o seu único sobrinho, que também é seu filho. E ela desabafa. Afinal, você é tudo que sobrou no mundo. Afinal, você é tudo que me sobrou no mundo. Se algo acontecer... Aí ele corta. Ah, poxa, Tia May. Que mico com a Liz aqui. Ela tava com a Liz Allen junto com ela. Como eu falei, né, pessoal? Essa Tia May, essa versão dela, ela paparica muito o Peter Parker. Fica muito em cima dele. Ela é muito, assim, preocupada. Até porque ele é o único sobrinho e ente querido que sobrou pra ela, né? Mas ela acaba constrangendo muito ele, né? Na frente da Liz Allen. Ou na frente dos seus amigos e tal. Ele lida muito bem com essa situação, ele entende, e ele quer muito bem a tia dele. Só que tem muito essa questão do Peter Parker, ele sentir ao mesmo tempo essa dualidade de sentimentos. Ao mesmo tempo que ele compreende a preocupação da sua tia, e ele também se preocupa com ela, ele fica pensando, poxa tia, eu sou Homem-Aranha, eu não sou fraco. A última coisa que eu sou é fraco. Então, é bem complicado. Mostrando o Peter costurando o uniforme. E sempre se desvencilhando da sua tia. Porque eles moram no mesmo teto. Debaixo do mesmo teto. E ela sempre fica de olho nele. E ele tentando cuidar do uniforme, lavar o uniforme. Aqui, nessa edição, o Jameson novamente recrutando pessoas. Tem um cientista que desenvolve o caça-aranha, esmaga-aranhas. Tem mais uma vez, detecta poderes de aranha, habilidades de aranha, semelhanças de aranha. E amarra o Peter Parker, prende o Peter Parker e eles dizem, deve estar com defeito, né? E o Peter Parker ali tentando dar alguma desculpa que a aranha foi detectada. No caso, a aranha é ele. Jonah Jameson mais uma vez perseguindo nosso herói. E Betty Brant tendo protagonismo com Liz Allen. E, finalmente, a primeira aparição da Mary Jane Watson. Elas vão até a casa do Peter, atrás dele, que ele está sempre muito ocupado. E a Tia May apresenta a Mary Jane Watson e elas ficam meio enciumadas, porque isso justifica, na mente delas, né,
Isso justifica o porquê o Peter Parker não está presente em muitos momentos. Então elas deduzem que, nossa, mas ele tem essa ruiva aí, né? Não dá pra competir com ela. E acabam desistindo de dar atenção pro Peter. Enquanto isso, ele está encarando o robô caça-aranhas do cientista Smart, contratado pelo Jonah Jameson. Até que Peter Parker faz mais um truque, controlando seu traje de longe, até que chega o momento em que ele vai ser desmascarado e consegue comprovar que não há nada embaixo da máscara. Mas, em contrapartida, sua tia, na sua casa, encontra o seu uniforme, ele se enrola todo, se perde e aí acaba perdendo o uniforme. E essas situações vão se desenrolar no decorrer desse volume aqui. Deu uma pausa para esta capa, introdução, Frederick Foswell envolvido com o crime, investigando o Homem-Aranha e abordando aí o Duende Verde. Na história tudo isso é um mistério, né? Betty Brant vai tirar satisfação com Peter Parker e mais uma vez demonstra ciúmes do nosso herói. Que ela foi até a casa dele, viu Mary Jane e acabou ficando muito chateada aí, porque Peter Parker, não é que ele não dá atenção para ela, mas simplesmente ele é o Homem-Aranha, como todos nós sabemos. Mais uma situação vexatória para o Peter. Ele tem que ir a uma loja de fantasias para comprar uma fantasia do Homem-Aranha, porque a tia May sumiu com o uniforme dele, dificultando ainda mais a vida do nosso herói. Por quê? Como é uma fantasia, como é um material de baixa qualidade, ou de um tamanho que não foi confeccionado pelo próprio Peter, ele tem muitos problemas. Que a roupa começa a se desajustar no corpo dele. E acontecem essas situações. E tem que ficar prendendo com teia. É bem complicado, assim. Não basta só ter supervilões para enfrentar. E acaba sendo capturado pelo Duende Verde, que o leva para os gangsters. Aí o mascarado Foswell, pensando que o Homem-Aranha tinha morrido, novamente se liberta. O Homem-Aranha se liberta e enfrenta, mesmo com seu uniforme curto e absolutamente ridículo, ele consegue reagir à sua captura. E vai tirar satisfação com Jameson, enquanto o Foswell também vai puxar o saco. Jameson. Descobrimos que, na verdade, o vilão não era o Foswell. O Foswell também fazendo seus truques para limpar a sua reputação, ao mesmo tempo que investiga o Peter Parker. O Peter Parker se desculpa com o Foswell. E revoltado, ele vai tentar fazer um outro uniforme e não encontra o seu traje. Peter Parker não encontra seu traje em lugar nenhum. Tia May não gosta nada do Aranha, né? Não se sabe aí a paradeira do seu uniforme. Primeira aparição do Magma. Homem-Aranha vai até o Dr. Smite. Eles se enfrentam. Mas Peter Parker não pode revelar que ele é o Homem-Aranha. E temos a primeira aparição do Magma. Que tem contato com material radioativo, que acaba revestindo sua pele. Isso sobe a cabeça do Hugstone.
e dá muito trabalho pro herói. Simplesmente não consegue afetar ele de jeito nenhum. O Homem-Aranha usa uma estratégia, brigar na escuridão, pra tentar, com a sua agilidade, vencer esse vilão. Consegue prender ele nesse momento. E em seguida, a formatura do Peter. Olha só que legal. E o desfecho dessa fase, todavia, como acontece na vida, não é realmente um fim, mas o início de um novo capítulo na vida do adolescente mais espetacular do mundo, e daqueles que a sorte jogou em sua teia do destino. Olha só que legal. E aqui a gente tem mais um ponto de virada, né? Porque o Peter, ele se forma no colégio Midtown, e é um grande momento, assim, pra tia dele. Fica muito orgulhosa e tudo. E mesmo ele sendo o Homem-Aranha e vivendo absolutamente dividido, ele consegue esse feito, consegue se formar, né? Muitos personagens aí evoluindo junto com ele. E é engraçado porque até o Jonah Jameson, né, ele vai dar uma cantada lá na tia dele. E é muito legal essa parte, porque o Peter Parker, ele passa por essa fase, né, da formação do colégio e segue em frente. Então, muito legal aí eles mostrarem. Faz a gente lembrar da citação do Sam Raimi sobre o volume anterior, volume 1, que além dele ser um super-herói, antes de tudo, ele é um ser humano. Então existem muitas questões humanas que são retratadas nesse quadrinho, nesse volume. Todos têm, né? Todos têm, mas aqui eu vejo que eles aprofundam muito mais esse assunto, esse tema sobre a vida heróica do Peter sufocar a vida pessoal dele e como isso afeta desde os pequenos detalhes, dos mínimos detalhes, até questões mais fortes e mais presentes na vida dele. Como isso pode afastar as pessoas ou criar conflitos, porque o Peter nem sempre está presente, e tudo que é, às vezes até simples, se torna muito difícil para ele, e isso dificulta aí a compreensão, né, das pessoas que estão no círculo dele, né, de amizade, ou familiar, ou até mesmo ali da vizinhança. Por que esse rapaz ele é tão complicado, ele é tão misterioso, ele é tão difícil de ser entendido? Peter Parker já frequenta brevemente aí outras dimensões. Doutor Destino enfrenta o seu inimigo, que é o Xandu. E se despedem. O Doutor Estranho nunca chegou a conhecer o Homem-Aranha e finalmente trabalham juntos. O Homem-Aranha termina dizendo: a única coisa errada com essa noite é que quando eu acordar amanhã não vou acreditar em uma palavra. É um encontro histórico realmente do Homem-Aranha com o Doutor Estranho. Uma cena muito bonita essa daqui. Temos uma galeria de vilões com base no que acontece nesse volume. E novamente o Escorpião retorna. Não está muito bem desenhada essa história. Não sei se foi a impressão ou se foi impressão minha, mas é uma das histórias que estão bem mal desenhadas. Acho que em relação à arte final, essa história está bem abaixo das outras.
Homem-Aranha novamente enfrenta o Escorpião, dessa vez dentro do Clarim Diário. Uma situação bem estressante para o nosso herói aqui. Enquanto Jonah Jameson está reclamando, ele está enfrentando o Escorpião, que está querendo tirar satisfação com o Jameson. Não teve suas expectativas correspondidas com seu emprego de perseguir o Homem-Aranha. Tia May passa mal e vai acabar tendo que ir para o hospital. Como a gente viu no volume anterior, quando a Tia May passa mal, isso testa todos os limites do Peter. E ele fica muito sobrecarregado. Fica no limite mesmo. E acaba perdendo a cabeça aí com a Beth, que tá cobrando ele, né? Tá querendo atenção, tá querendo uma posição dele sobre ter um relacionamento. E acaba falando do Ned Leeds. Ela comentava bastante dele. Ele viajou e tudo. Se afastou. Viajou a trabalho, né? Isso tudo aconteceu no volume 1. Eu não cheguei a comentar, mas o Ned Leeds, ele é bastante próximo da Beth. E aqui o Peter acaba decidindo falar pra ela que ela deve ficar com ele. Faz uma ligação, a Betty Brant faz uma ligação para Peter, tentando mais uma vez se reconciliar, mas ele decide seguir outro caminho, apesar disso deixar ele bastante triste. É um divisor de águas. Olha essa cena, muito forte. Assim deixamos Peter Parker por hora, enquanto ele e a garota que ama seguem caminhos distintos, ambos tragicamente afastados pela misteriosa figura, sempre presente, que o mundo conhece apenas como Homem-Aranha. Em sua vida pessoal e sua vida heróica, novamente sendo mostradas dessa forma. As consequências, os grandes poderes que trazem grandes responsabilidades, evitando que ela tivesse um relacionamento limitado ou conturbado, ou que oferecessem riscos muito grandes. Tia May sempre assim, passando mal com muita frequência, o que vai acarretar ela ir parar no hospital mesmo e preocupar muito o Peter Parker. Nesse volume a gente também tem a primeira aparição da Gwen Stacy. Está sendo desenvolvida pelo Stan Lee e o Steve Ditko. Aqui ela tem um cabelo diferente. O Peter já está na faculdade e ele acaba conhecendo a Gwen Stacy. E todos os colegas do Peter, eles têm uma visão diferente do que é real mesmo, não condiz com a realidade. Eles interpretam que o Peter, ele está esnobando os colegas, mas na verdade ele está com a cabeça cheia, está com a cabeça sempre a milhão. E existe essa fama que ele não liga para ninguém, que ele se acha melhor que todo mundo, porque ele é um grande aluno, uma mente brilhante. Mas na verdade não é isso. Na verdade, ele está imerso em um universo de problemas e desafios que vão muito além da compreensão. E mais uma trama. Sua tia está doente. Peter Parker muito preocupado, para variar. Dr. Octopus desenvolvendo seus planos aí ambiciosos. Mais uma vez, Peter vai ao limite. Tia dele tem uma piora no hospital
ele começa a ficar preocupado demais, demais, demais. Passa dos limites aí. É um ataque de ansiedade e revolta, porque ele se lembra que lá no volume anterior, no volume 1, quando a tia May passou mal e foi para o hospital, ele fez uma transfusão de sangue para ela. E então ele pensa, será que eu vou acabar matando a minha tia? Será que é assim que eu vou retribuir tudo que ela fez por mim? Porque ele acaba pensando que o sangue dele afetou o organismo dela. Uma amostra de sangue da tia May vai atrás do Curt Connors para tentar produzir um antídoto para salvar a tia May. Então eles querem fazer uma combinação com a amostra de sangue e algum medicamento específico para curar a tia May, que está muito debilitada. Então os vilões, junto com o Foswell, eles acabam descobrindo a importância desse soro que o Curt Connors está manipulando e acaba roubando o soro do Homem-Aranha. Enquanto a tia May, infelizmente, é desenganada pelos médicos. Peter Parker, cada vez mais desesperado. Curt Connors faz seu trabalho. Peter Parker vai como Homem-Aranha atrás do soro que foi roubado pelo Dr. Octopus e seus capangas, em uma plataforma que está localizada a muitos metros de profundidade. Então o Homem-Aranha acaba ficando preso nos escombros dessa estrutura devido à batalha com o Dr. Octopus e seus cúmplices. E o Doutor aguarda o Peter trazer esse material enquanto ele está preso, debaixo d'água, em uma cúpula submarina. Como ele chegou nessa cúpula, eu não sei, mas tudo bem. Enquanto ele avista este soro, aqui eles pintam como dourado, para dar a entender que o soro é como ouro, O medicamento é como ouro. Enquanto ele está preso, diante de todas as suas limitações, ele só pensa nos tios dele, em tudo que eles ensinaram, que serve como uma motivação para que ele se liberte da estrutura que prende ele. O lugar está desabando e o Aranha consegue escapar. Ainda tem que enfrentar mais vilões. Esse volume aqui, em relação ao traço do Steve Ditko, eu percebi uma evolução muito grande desse desenhista. Tem algumas histórias que ele tem uns momentos absolutamente terríveis, mas tem outros que ele faz uma composição de cena muito impactante. É cinema, é absoluto cinema. Tem esses exemplos aí para citar. Que é parceria com o Doutor Estranho, ele naquela cena do psicólogo, ou nessa cena que ele decide preservar a Betty Brant e não ter um relacionamento com ela. Então, são cenas muito impactantes, marcam e dão mais densidade para esse volume que não é tão denso. Ele é mais fininho, porém, o peso narrativo dele não se compara aos outros. Não se compara. Mas a motivação é muito maior do que qualquer contingente aí dos vilões. Finalmente consegue sair da estrutura, consegue sair da plataforma, encontrar Dr. Connors e produzir o soro. O Peter aparece todo machucado. Betty surta também. Jameson tem muitas fotos do Homem-Aranha. Ao menos isso o Peter conseguiu também.
Mais uma coisa que ele tem algo de retorno. Depois de tanta dor de cabeça, tanto caos, ao menos fotos ele conseguiu tirar, né? E ofertar ali pro Jonah Jameson. Peter consegue levar o soro pra Tia May e realmente funciona. E consegue salvá-la. E a história termina bem. Termina com alívio, termina com superação. Uma grande história. Mais uma grande história do Homem-Aranha. E aqui, na próxima edição 34, novamente o Kraven vem encher o saco. Betty Brant sonhando que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Ele tendo as primeiras interações com a Gwen Stacy. Que não entendeu muito bem, não está entendendo muito bem o Peter, mas aos poucos está conhecendo. Até o Kraven se veste de Homem-Aranha para tentar capturá-lo, chamar a atenção dele. Ele quer revanche, porque ele foi preso. Ele quer revanche, porque ele foi preso no volume 1 e deportado, junto com o usurpador. Acho que é o Camaleão, né? E o Jonah Jameson contrata uma nova secretária. O Peter Parker se pergunta onde está a Betty Brant. Fica muito chateado por ela ter se afastado, porém, ela se afasta porque, na verdade, o Peter disse que eles não poderiam ficar juntos. E Ned Leeds pede ela em casamento. Peter Parker decide que seria melhor que os dois ficassem juntos. Enquanto isso, Tia May e a sua vizinha Watson, elas planejam um encontro para o Peter Parker com Mary Jane Watson. E o Magman retorna. Retorna para mais uma vez com seus disfarces, né? Porque ele não gosta da nova pele dele, mas faz um uso dela para o crime. O Homem-Aranha entra em ação de novo para deter o Magma e consegue prender. Vai até o Clarim Diário com as fotos, mas o Clarim Diário não é mais o mesmo. Ele pergunta o que aconteceu com a Betty. E a nova secretária só entrega um retrato que a Betty deixou com ela. Peter Parker, chateado, joga no lixo o retrato. Aqui mais um vilão, um cientista. Trabalhando com roubo a banco. Gwen vai com o Peter para a exposição espacial. Com esse novo vilão, acaba se ausentando da exposição. E Gwen, mais uma vez, pensa que ele está fugindo do encontro, está evitando ela. E isso gera uma consequência. Ela começa a evitar ele de volta, pensando que está fazendo joguinho, se fazendo de difícil, ou então desprezando mesmo. A Homem-Aranha consegue dar um jeito nesse vilão. E aí, a próxima história vai ser dos robôs destruidores, que também é um dos robôs que atrapalhou o Peter no encontro com a Gwen Stacy. E ele convida de novo a Gwen Stacy, que está muito chateada com ele, para que ela assista a aula com ele e tudo, mas a loira, ela não dá muita atenção e está bastante chateada com o Peter Parker. Um robô mais avançado cruza o caminho do Aranha, desenvolvido aí pelo professor Strong, que é funcionário do Norman Osborn. Olha aqui o Norman Osborn aparecendo um pouquinho mais, dando as caras nas últimas páginas desse volume.
É aí que o Norman Osborn ganha mais protagonismo e fica ressentido, porque ele agora tem certeza de que o Homem-Aranha é um grande obstáculo para os planos dele. E é exatamente aqui que a rivalidade aumenta e a perseguição começa. De verdade, né? Próxima história. Apenas um cara chamado Joe, um lutador que acabou ficando poderosíssimo e o poder subiu a cabeça. Que o Ned Leeds conversando com Peter Parker, querendo saber mesmo se o Peter não vai mais procurar a Beth, porque ambos se perguntam onde está Betty Brant. Ela também sumiu para o Ned Leeds. Onde está Betty Brant? Não sabemos. Colegas do Peter estranhando a postura dele, que está sempre com a cabeça cheia. Olha o Parker tentando parecer um cientista. Meu velho já esqueceu mais sobre ciências do que ele jamais vai aprender. Tá aí o Harry descontente com o Peter, que não consegue dar muita atenção. Nem pra ele, que é mais chegado, né? Que é mais seu amigo. Mais pra frente isso vai se resolver. Mas a amizade deles não vai ser muito saudável. Muito por conta do pai dele, que vai se revelar Duende Verde, né? Que é, na verdade, o Duende Verde. Então, a amizade aí está fadada ao caos. Infelizmente. Aí o Aranha enfrentando o Lutador. E chegamos ao fim de mais uma edição. Com o Peter chegando em casa pela porta dos fundos. E a Tia May, indignada. Falando, nossa, mas por que você chegou pela porta dos fundos? A Mary Jane estava aqui, se você chegasse pela entrada principal, você teria visto ela. E ela tentando fazer ele conhecer a Mary Jane há meses. E vamos assistindo aí uma tentativa de relacionamento arranjado, né? Porque a Tia May quer porque quer fazer com que o Peter encontre a Mary Jane, para que os dois conversem e tudo mais. Mas não é uma tarefa simples, porque o Peter está sempre correndo, sempre ocupado, e os autores eles deixam isso mais misterioso ainda, dando efeito a vaca e o frango, né? Sempre tem alguma coisa que impede que nós da gente conseguir ver o rosto da Mary Jane, né? Deixa o lenço ali na frente, ou a flor na frente, ou a mão dela fica na frente do rosto. Então sempre tem alguma coisa que impeça a visualização da Mary Jane, da sua fisionomia. Ele liga ao noticiário e vê que estão mais uma vez difamando o Homem-Aranha pela sua última ação. E o saldo desse dia na vida do Parker não é tão positivo assim. Teve a Beth afastada, não conseguiu se entender com seus amigos na faculdade e teve desentendimentos com a Gwen Stacy. E só consegue pensar na Beth. Chegamos ao final desse volume, temos algumas capas, contos Marvel, de todas as edições, Thor, Vingadores, Homem de Ferro, na verdade dos Vingadores, né? E é isso, gente. Mais um vídeo, vamos ver na galeria de capas. Um dos maiores de todos os super-heróis retorna em mais um volume com aventuras clássicas recheadas de emoção e suspense. Este volume reúne The Amazing Spider-Man 20 a 38 e The Amazing Spider-Man Anual 2. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Deixe seu comentário, seu like. Até o próximo vídeo. Tchau!